Oi a todos, aqui é o Thiago de Lima Castro, né? Por mais que a SEA já encerrou um ano, tudo, eu queria dividir com vocês mais uma pesquisadora da nossa série dos autores espíritas clássicos e falar de uma pessoa que foi médium e pesquisadora ao mesmo tempo, que é a Dona Ivone do Amaral Pereira. Muitas vezes a pessoa que tem mediunidade, a gente sente necessidade de ver o relato de um médium falando como é que ele sente o desdobramento, não só como ele sente o fenômeno, mas quais são as sensações que ele tem durante o fenômeno, como ele lida com aquele fenômeno depois. Então é interessante a gente ver esses casos de médiuns que também são pesquisadores, porque eles fornecem uma outra forma de estudar a mediunidade, vendo por alguém que sente. Por isso que entrevistas, certos seminários do Divaldo Franco, por exemplo, são tão interessantes, porque ele está falando da experiência dele. E a Ivone, ela não só fala da experiência dela, mas ela também junta com conhecimento doutrinário muito firme que ela tinha, né? Então, eles formam uma união muito legal. Vamos lá? Então, vamos falar da dona Ivone do Amaral Pereira, né? Essa aqui, a Ivone Pereira, ela é uma médium, uma pessoa muito interessante. Eu acho uma pena, pessoalmente, que normalmente a gente não trata ela como uma autora tão grande quanto ela é. Normalmente as apostilas das federações, tudo, sempre comentam do Chico Xavier. Claro, a obra do Chico, ela é fundamental, após Kardec, não tem como. As obras subsidiárias de Denis, Flammarion, Delane, né, são incríveis, tudo. Porém, a Ivone produziu coisas muito interessantes, como a gente vai ver aqui hoje. Produziu coisas muito, a ponto de que eu acho que ela deveria ser, as obras dela deveriam ser tão abraçadas quanto são as do Chico com o Divaldo hoje, né? Até porque é interessante dar exemplo de uma médium mulher também, que a vivência da mediunidade é um pouco diferente do homem, porque a vivência do homem e da mulher são diferentes na nossa sociedade e tudo mais. Tudo bem? Vamos lá. Vocês já vão entender o porquê. Bom, aqui, né, tem uma foto da jovem Ivone, aos 16 anos. Ela nasceu no ano 1900 e faleceu em 84, que foi o ano que eu nasci, olha só, né? Ela nasceu em Rio das Flores, que é o sul do Rio de Janeiro, filha de um comerciante, que foi uma pessoa bem simples. A família dela era pobre, não era uma família abastada, muito pelo contrário. Mas o pai até uma época conseguiu ter mais estabilidade financeira quando se tornou funcionário público, mas na época não significava uma certa estabilidade, mas não significava um salário necessariamente. Então, né, não era uma vida tão fácil. E olha que interessante, a Ivone Pereira, aos 29 dias, ela teve catalepsia, que é aquela morte aparente. Hoje é mais difícil, hoje é mais fácil de detectar e tudo esses casos, mas na época era mais complicado. Ela ficou 6 horas apagada, assim, como se estivesse morta, tal. Corajosamente ela voltou a respirar quando a mãe fez uma prece a Maria. E ela, assim, ela já estava com o caixão pronto, com o caixãozinho para enterrar o bebê, né? O velório tudo pronto. Então veio com uma situação, né? Esse é um fato interessante, que realmente ela acorda após a prece da mãe, né? Bonita a história. E os pais já eram espíritas. Nossa, uma mulher em 1900 com um pai já espírita, sim, o espiritismo está há muito tempo no Brasil já. No Rio, principalmente pessoas que viveram no Nordeste, onde o espiritismo chegou primeiro, e no Rio de Janeiro, tiveram acesso ao espiritismo muito antes. O espiritismo demorou muito para chegar em São Paulo, e em Minas demorou um pouco também, né? Essa época estava começando a se disseminar em Minas Gerais, por exemplo. Em São Paulo, o Vale do Ribeira tem, a não ser que a gente esteja falando, por exemplo, em Minas, o Vale do Ribeira, alguns locais mais assim, o espiritismo chegou antes. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, demorou pra caramba, né? Bom, e eles já praticavam muito, então ela estava acostumada a ter uma vida simples, difícil, mas com os pais, fazendo caridade. Muitas vezes, inclusive, eles abrigavam pessoas, mendigos, pessoas que estavam necessitadas na própria casa,
Então ela acostumou a se abster de coisas desde criança para ajudar os outros. Isso vai marcar ela, né? Só que o que acontecia? Ela desenvolveu a mediunidade muito cedo, muito cedo. Então, com 4 anos, ela já via o Charles, que era o seu mentor espiritual, né? Principal mentor, que tinha sido pai dela em outra encarnação, e o médico Roberto de Canalejas, isso desde criança. E ela tinha lembranças muito nítidas das vidas passadas dela. Então ela virava para o pai e dizia: olha, você não é meu pai é ele, apontava para o espírito Charles. Causava vários sabores familiares, muitas vezes ela ficava, inclusive por muito tempo ela ficou na casa da avó, né, porque trazia umas dificuldades de convivência, isso. Aí a gente vê como que o véu do esquecimento é precioso. E ela sofria porque ela tinha tido uma vida abastada na vida passada, foi uma suicida, isso marcou muito a vida dela, então ela tinha lembranças do suicídio que ela cometeu na vida anterior, e desde muito pequena. Então isso tornava a vida complicada. Depois, o Charles Roberto Canalejas apareceram cedo, mas posteriormente se tornaram parte da sua missão, né? Mas assim, depois vai chegar o Caminho do Castelo Branco, escritor português, Bezerra de Menezes. Ela tem comunicações do Bezerra de Menezes, são tidas como autênticas. Isso é importante a gente comentar daqui a pouco. Frederic Chopin, Leon Tolstói, grande escritor russo, cristão, né? Leon Denis, que era um dos orientadores doutrinários dela, junto com Bezerra. Olha a equipe, né? E Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio foi um espírito de altíssima evolução, companheiro de Bezerra de Menezes, né? Espírito assim muito elevadíssimo. O próprio Bittencourt chegou um momento que ele apareceu e explicou: olha, filha, a sua mediunidade é de expiação por devido ao seu suicídio que você lembra que cometeu. E isso é interessante, ela sempre disse em entrevistas, nunca, sempre assumiu: não, minha mediunidade não é de missão, não é mediunato, não é uma missão mediúnica como Chico Xavier, por exemplo. A minha missão, Chico Xavier é mais jovem que ela, é de expiação pelos meus erros do passado. Ela sempre assumiu perante todo mundo. Muito médium. Quantos médios gostam de falar sobre isso, né? Quantos médios que não gostam de imaginar que a mediunidade dela seja uma missão, quando às vezes é expiação. E ela não tinha problema nenhum de falar sobre isso. E orientava muitos médios nesse sentido, porque, segundo ela, a maioria das pessoas que têm mediunidade é expiação, gente. A maioria, né? Chico Xavier dizia a mesma coisa também, por mais que muitos analisam que tinham, né? Mas ele chegou a falar sobre isso. Bom, aos 8 anos, ela vai ter catalepsia e vai ter o primeiro desdobramento consciente. Ela vai parar, né? Numa igreja que ela frequentava, né? Porque mesmo os pais frequentando reunião mediúnica é aquela coisa, né? Na época, se você não frequentasse igreja sendo espírita, você tinha uma série de problemas, inclusive problemas legais, assim. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, não. Bom. E foi ver uma imagem de Nossa Senhora, né? E aí ela ouviu uma voz, como se fosse vindo essa imagem: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitou a mão que estava estendido, né? Subiu os degraus e não lembrava mais nada. É muito parecida com a mensagem que o Bittencourt Sampaio deu para ela depois, que a mediunidade era de expiação e que as grandes alegrias da vida dela iriam ser a prática da caridade. E, né, como já falei, ela era muito infeliz na infância. Por quê? Porque ela lembrava claramente de uma vida passada, tinha dificuldade de aceitar o pai como pai, lembrava da casa rica que ela tinha em outra vida, do esposo que ela tinha, do suicídio que ela fez. Então, isso tornava ela uma criança muito infeliz. O fato de ver espíritos o tempo todo, de ouvir conversar o tempo todo. Né? Então, assim, o véu do esquecimento, né, é uma maravilha, é uma prova pra gente disso.
Ela só fez o primário, né? Queria estudar mais, mas não teve condições. E olha só, entre os 10, 8 12 anos, ela leu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Os pais pediram, ela leu toda a codificação e lia muito. Arthur Conan Doyle, Leon Denis, ela lia muito. Goethe, que é um escritor alemão, tinha um pendor para a literatura muito forte, né? E aos 13 anos, ela começou a trabalhar para fora. Trabalhar para fora, como? Costurando, fazendo renda, bordado, arrumando calça, arrumando roupa. Só que o pai era muito rígido com ela. Então, assim, ela não podia sair de casa. Então, ela não podia. Enquanto ela fez o primário, ela até saía. Mas depois disso, não. Mulher aqui em casa, trabalha, faz as coisas, mas eu vendo. Eu levo. Então, ela tinha irmão e tal, mas era muito rígido, assim. Então ela não tinha contato, ela não tinha amigas, assim. Isso fez com que. Por isso que ela sempre falou que ela sempre gostou muito da mediunidade de desdobramento, porque era no sono, no desdobramento consciente, que ela podia ir em outros lugares. Isso, ela teve essa forma de vida muito patriarcal, tal. Ela era uma mulher difícil, assim, que não aceitava tanta ordem, assim, né? Mas ela tinha. Ela nunca casou. Falou que já teve alguns namoros, mas a maioria causou mais de sabores para ela, então não é uma coisa que ela assim cultivou. Tentou namorar, mas nunca. Curiosamente, o espírito que ela amava, a pessoa que ela amava, ela sabia que estava encarnado, encontrava durante o sono às vezes, mas estava em outro lugar do planeta. Então, né, ficou uma mulher sozinha, assim, sempre trabalhando para sobreviver e trabalhando pelo espiritismo. Quais mediunidades que ela tinha? Além de desdobramento, vidência, psicografia, ela psicografou muita coisa, Bezerra de Menezes e tal, psicografava a mediunidade de cura dela através da psicografia de receita, tanto pelo Roberto Canalejas quanto o Dr. Bezerra de Menezes psicografavam através dela homeopatia. Então as pessoas iam se consultar, ou os dois espíritos, principalmente Bezerra, no caso, dava orientações espirituais, no sentido de estuda mais o evangelho, faz tais coisas tal, né? E ao mesmo tempo, muitas vezes passava remédios. Trabalhou com isso com mais de 54 anos, né? Hoje a gente não pratica mais esse tipo de mediunidade, tanto por uma questão legal, mas também porque é uma mediunidade muito complexa. Você psicografar remédios é complicado, é muita responsabilidade, e o médium tem que estar, como todo médium de cura, muito bem ligado com a espiritualidade, não só no trabalho, né? Êxtase, né, que é estar de um lugar e para o outro e tal. Incorporação, ela gostava muito. Ela dizia que ela adorava, coisa que ela mais gostava, da paz, sei o que, não. Desde a obsessão em incorporar suicidas, porque como ela tinha uma tendência a incorporar suicidas ou sair do corpo durante a reunião mediúnica para encaminhar suicidas, porque ela tinha estado naqueles locais, ela tinha passado a mesma situação, então ela tinha uma alegria muito profunda de ajudar outros que tinham passado espiritual, estavam vendo algo que ela passou em vidas anteriores. Então ela gostava muito de incorporar e quem trabalha de obsessão, incorporar suicida é bem difícil. Não é tão fácil o médium lidar com o suicida. Tinha mediunidade de efeitos físicos, algumas coisas de cura, premonição, entre outros. Ela tinha mediunidades muito diferentes, né? Quando ela psicografava, ela muitas vezes via toda a situação. Isso é interessante, porque muito daquilo que ela psicografou, antes disso ela foi levada em desdobramento, sei lá, a Colônia de Maria, Vale dos Suicidas, ela viu muitas daquelas situações e depois ela psicografava. Quando ela psicografava, ela também via aquelas situações. Então, que a gente chama de mediunidade semimecânica. Porque a mão se movimenta, ao mesmo tempo o médium está percebendo o que está sendo psicografado. Ou isso pode ocorrer ou por uma ideia que passa pela cabeça, ou por imagens que o médium vê, cenas que ele acompanha, cheiros e outras coisas, né? Estudou muito Esperanto, ela era defensora, Esperanto que é aquela língua universal, né? Tal. E aí, olha, ela trabalhou em muitas casas espíritas, só que, como ela tinha esse contato com o espiritismo desde criança, tudo, entre seguir, se o regulamento da casa espírita fosse ao contrário do que Kardec ensinava, ela não obedecia o regulamento da casa espírita. Inclusive, ela era contra o excesso de... Falar isso no curso de mediunidade é meio polêmico, eu sei, né?
mas assim, ela era contra algumas formas de condução de trabalhos. Então, assim, ela era favorável que os médiums fossem respeitados nas suas características pessoais, e não que na época, por exemplo, tinha casos que não, todo médium que incorpora tem que pôr a mão em cima da mesa, todo médium que incorpora tem que ser assim, isso ela era contra. E se o regulamento da casa fosse contra Kardec, ela vê, olha, o livro dos Espíritos não ensina isso, Jesus não ensinou isso, ela não obedeceu, ela não estava nem aí, não estava nem aí com diretoria da casa. Ela inclusive chegou a falar que ela era contra esse excesso de organização. Ela achava que o centro espírita tinha que ser mais democrático também, e não ter uma liderança que todo mundo tem que seguir, né? E a própria federação, assim, ela foi mais... isso é uma característica dela, ela se impunha muito, porque ela tinha uma experiência danada, e a gente vai ver um pouquinho dessa experiência dela quando for falar dos livros, né? Ela tinha uma autoridade também que a gente não tem, então, em certo momento, para fazer isso, né? Quem talvez tenha suficiente hoje é o Divaldo, sabe? Gente dessa linha mesmo, Divaldo, Chico, mas ninguém, sabe? Não, bom. E ela foi palestrante, ela era uma ótima palestrante. Ela não tinha um estilo muito de improvisar a palestra, porque ela escrevia todo o texto, lia de uma maneira interessante. Tem até áudios dela lendo os livros e tal, né? Então, ela tem uma obra bem vasta, só que como palestrante, tem uma hora que ela se afastou das palestras espíritas. Ela dava muita, depois se afastou. Por que ela se afastou? Olha, a gente vai falar um pouco dos livros dela, vou ter uma surpresinha para vocês, e ao final vou retornar essa questão, porque é uma coisa que eu penso que pode nos ajudar a lidar com os familiares, a lidar com algumas questões familiares nossas. Então eu vou preferir falar isso no final, com mensagem final. Você vai ter que ver o resto para ver essa parte, né? Mas fazer o quê? Fico aprendendo esses trem de YouTube e dá nisso. Bom, vou falar primeiro das obras mediúnicas dela, depois das obras dela como pesquisador, tá? Memórias do Suicida foi o primeiro livro publicado, né? Ela escreveu muito tempo no Reformador, que é uma das revistas antigas, a revista espírita brasileira em atividade mais antiga. Inclusive vale a pena ler o Reformador. Quem gosta de ler gostaria de ler jornal, revista espírita, procura o Reformador. Tem aqui um jornal muito bom que chama o Correio Fraterno, o ABC, e o Reformador da Fé é bem bacana. Qual que é a história do Memórias do Suicida? Na época, o espírito assinou como Camilo Cândido Botelho, mas posteriormente ela revelou que era o Camilo Castelo Branco, tá? Qual que é a história aqui? Por que esse livro é tão interessante? Ele foi publicado em 55, mas ele foi psicografado muitos anos, uns 30 anos antes, em 25, por aí. O que acontecia? Esse é um livro que eu acho incrível. A primeira fase dele, ele mostra toda a questão do Vale dos Suicidas, tudo. Inclusive, o filme Nosso Lar, aquela parte ali, inclusive é uma coisa que me incomodou no filme, que ele misturou um pouco o Nosso Lar com Memórias do Suicida. Em vários momentos, não só no começo, né? Mas o comecinho é todo do Memórias do Suicida, não é do Nosso Lar. Aquela parte do umbral, aquela descrição é do Memórias do Suicida. E a segunda parte, que é um livro que muita gente evita, porque acha muito pesado essa primeira parte, que realmente é, mas, gente, a segunda parte é linda, porque ela descreve a colônia dirigida por Maria de Nazaré. Tem que ler. Todo mundo que é espírita, esse é um livro que, na minha opinião, a gente tem que ler. Da mesma forma que tem que ler André Luiz, tem que ler Memórias de um Suicida. Ele vai trazer, para quem trabalha de obsessão, essencial, na minha opinião, e ele traz coisas muito importantes. Só que o livro foi rejeitado quando ela mandou para a FEB a primeira vez. Por quê? Isso em 25, 30 e pouco. Falaram, gente, essas descrições são muito estranhas. Que negócio é esse de colônia espiritual? Guarda aí mandaram. Então, por cuidado, falaram, olha, guarda a obra. Se houver confirmações, a gente conversa novamente. Anos depois veio uma confirmação que foi o livro Nosso Lar, em que aparece o termo colônia espiritual novamente.
Então, o primeiro livro publicado que fala de colônia espiritual é O Nosso Lar, para o Chico Xavier? É. Mas o primeiro a obra a usar é Memórias do Suicida, que foi psicografado antes. O próprio Nosso Lar, parte da aceitação dele foi porque algumas coisas os revisores perceberam que batiam com o livro antigo da Ivone Pereira, que era bem conhecida, né? Já pelos artigos, pelo trabalho receitista de obsessão, porque já tinha recebido antes, então o Nosso Lar confirmou. Ou seja, então a gente pode dizer, o primeiro livro publicado sobre colônia espiritual é O Nosso Lar, mas a primeira obra em que o termo aparece é Memórias de um Suicida. Interessante, né? Mas ela não ligou muito, porque ela psicografava muitos livros, ela não tinha assim, eu tenho que publicar. Ela só publicou esse livro porque depois da publicação do Nosso Lar, o espírito Leon Denis apareceu. Sim, o Leon Denis que a gente comentou antes. Aquele que poderia ter sido o grande continuador de Kardec, apareceu e falou, olha, resgata da gaveta, a gente vai corrigir e ampliar, a gente vai corrigir o livro, algumas coisinhas, e vamos publicar. Então ele reviu junto com ela o texto e aumentou. Então hoje a gente sabe que as descrições do livro são do escritor Camilo Castelo Branco, um escritor fantástico, escritor português, realista, por isso que a descrição dele é tão forte, é tão contundente, né? E as descrições doutrinárias sobre perispíritos, sobre memórias de vidas passadas e coisas do gênero que tem no livro, que são incríveis, veio do Leon Denis. Então, assim, o livro tem que ler. Conta de Valdo Pereira Franco que, quando ele era jovem, foi visitar o Chico Xavier, e quem estava lá visitando ele também, Dona Ivone Pereira. Tinha acabado de publicar Memórias de um Suicida, olha que legal. Aí os dois participaram da reunião de obsessão. Gente, já imaginou participar de uma reunião mediúnica com Chico Xavier, de Valdo Franco e Dona Ivone Pereira? Que, né? Tá boa, quem não queria ser uma mosquinha pra estar lá ouvir, né? Mas curiosidades pinhas, né? As curiosidades, a gente é humano, né? Bom, no final, André Luiz, segundo o Divaldo conta, a fonte é o Divaldo, né, no caso, o André Luiz incorporou no Chico para conversar com a Ivone sobre esse livro, e ela falou um pouco do processo dos dois, porque é aquela coisa, ela ia lá em desdobramento, muito antes da psicografia, durante a psicografia às vezes saía do corpo, também via aquelas imagens novamente, e o André Luiz falou, olha, você conseguiu descrever o mundo espiritual de uma forma que eu não consegui, eu tenho dúvida que nos próximos 60 anos algum trabalho entre médium e espírito consiga descrever tão bem o mundo espiritual como você fez. Gente, André Luiz falou isso do livro. Quem conta isso é Dona Ivone, Divaldo Franco. Dá para não ler um livro desse? Depois de uma recomendação do André Luiz? Ela nunca falou isso a vida inteira. Imagina se ela contasse essa história. Porque aconteceu, o Chico confirmaria. O livro ia ter vendido pra caramba, né? Mas como ela era uma pessoa muito humilde e vivenciava mesmo os ensinos de Jesus e de Kardec, ela não tratou de ficar espalhando essa história. A gente só sabe que André Luiz elogiou o livro por causa do relato do Divaldo Pereira Franco. Né? Olha que pessoa fantástica, Dona Ivone. Né? Imagina, o espírito de André Luiz elogia assim, você não conta pra ninguém, você fica na moita, né? Isso é humildade de verdade. Vai poder ter... Imagina dando palestra e jogar uma formação dessa. Nossa, aí tudo que é centro convida. Vou voltar isso ao final. Curiosamente, essa é a foto do Camilo Castelo Branco. E ele falou no filme. E é curioso que o espírito conta, né, toda a trajetória dele como suicida, quando ele começa a se recuperar no mundo espiritual, e o livro termina ele sendo encaminhado à reencarnação, provavelmente para nascer pelos anos 50, pelos anos 40, assim, 50, para ser médium de cura. Essa seria a expiação dele. Passar a vida como médium de cura. Interessante, né?
Sei que eu contei o final do livro, mas, né, fica interessante assim. Tem que ler. Esse daqui, Nas Telas do Infinito, é um livro que tem 2 histórias. Olha só, um livro com 2 histórias. Que bacana, né? Quem? Do Camilo Castelo Branco e do Doutor Bezerra de Menezes. Às vezes a gente tem muitas coisas do Bezerra encarnado, mas olha só, a gente tem livros do Bezerra desencarnado. E sempre ele toca em obsessão. Então, olha, tá querendo ler um romance? Procure esse livro, é muito bom. São 2 histórias, né? Gente, é o Dr. Bezerra de Menezes contando, nos ensinando através de casos que ele viu, que ele acompanhou no mundo espiritual. Né? Fantástico. Mediúnico. Aqui tem um livro Amor e Ódio, de 56, do Charles, que era o mentor dela. O espírito, assim, que conduziu o trabalho mediúnico dela, digamos assim, nesse sentido que eu estou usando a palavra mentor, não no Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda é uma outra coisa, lembra? O Anjo da Guarda é o espírito responsável pela sua encarnação, que é diferente do espírito que coordena do seu mentor de trabalho, que é o espírito que coordena os trabalhos mediúnicos de um médium. É diferente. São 2 coisas diferentes. Normalmente, a maioria dos médiuns, mesmo os grandes médiuns, não sabem quem que é esse espírito responsável pela encarnação, porque ele tende a não aparecer. Tudo bem? Provavelmente Joana não é. Sim, provavelmente Joana não é o anjo da guarda. Ela é o mentor de trabalho de Valdo, não é necessariamente o espírito responsável pela encarnação dele. Inclusive porque normalmente são espíritos da primeira classe, são espíritos que já estão num grau de pureza de não encarnarem mais, que cumpre essa função. Da mesma forma, provavelmente Emmanuel não é o anjo da guarda do Chico, ele é um mentor, ele é o guia espiritual, outra coisa. Esse é interessante, que conta um pouco sobre os desafios desse ex-aluno de Kardec, Gaston de Saint-Pierre, que era um pintor, tal. O cara existiu mesmo. Então, para quem tem curiosidade sobre a época da codificação, olha aí. E o Kardec aparece no volume, né? O cara foi acusado de um crime, foi preso, por aí vai. Vamos falar mais. Tragédia de Santa Maria, Dr. Bezerra de Menezes, que trata de uma história real de uma família, né, rica de vassouras, né, cafeeiros, escravocatas, e algumas coisas se abatem na casa, né. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes prefácio, né, é destinado sobretudo à juventude tão rica de generosos pendores, tão enamorada de ardentes ideais, quanto desordenada e inconsequente em suas diretrizes, a quem escasseiam exemplos edificantes e lições enaltecedoras. É um livro para quem era jovem em 57. Mas o conteúdo é muito legal. Trata um pouco. É um livro muito bonito, vale a pena ler. Né? Dr. Bezerra de Menezes, gente. Dramas da Obsessão. Aqui eu coloquei a foto errada, né? Do Tragédia de Santa Maria. Mas. Ok. Dramas da Obsessão é um livro onde o Dr. Bezerra narra casos de desobsessão, mostrando processo de cura, uma série de coisas. Gente, é um livro essencial. Como que um livro psicografado pelo espírito Bezerra de Menezes, com um autêntico Bezerra de Menezes falando de obsessão, não é um livro que a gente precisa ler. É um livro de aprendizado muito, né? Então, quer estudar sobre o tema de obsessão, a gente fica vendo, procurando novidades no assunto, vamos ler o Dramas da Obsessão. É muito bom, tem coisas fantásticas aqui, a gente ainda tem muito a aprender com esse livro. Tem a trilogia do Charles, que é Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Betânia, e todos eles falam sobre encarnações anteriores da Ivone Pereira. Um que é sobre a Noite de São Bartolomeu, no século XVI, onde uma guerra religiosa sacrifica um monte de pessoas que pensam diferente. Aqui fala sobre outra encarnação dela, ela participou, né? E o último, Drama da Betânia, que mostra a vida de um personagem que tem dificuldades de lidar com uma vida de expiação e acaba indo para o suicídio. Aí você fala, caramba, Thiago, mas você está recomendando uma trilogia que no final... O interessante dessa trilogia é que ela mostra... É um exemplo muito parecido conosco, sabe?
todo mundo, a gente vive isso. Às vezes tem dificuldade, a gente começa a não aceitar as coisas, tudo. Então é um livro que ajuda a gente a ficar mais vigilante com algumas coisas. Tem uma temática um pouco pesada, mas eu acho que às vezes a gente precisa assim de uma. A gente às vezes precisa de uma leitura assim, não um pouquinho mais enfática algumas coisas para não, sabe, para não perder tempo nessa vida. Obras, né, Sublimação, né, que é a obra do Espírito Tolstói, Ressurreição e Vida, né. O Sublimação tem também uma historinha, um conto bem bonito do Charles. Bom, e aqui é obras como pesquisadora. Como pesquisadora, o que ela fazia? Ela conhecia muito a doutrina, mas conhecia pra caramba. Então, ela usa as análises doutrinárias dela para falar do que. Ela une a experiência de como ela vivencia os fenômenos, a experiência pessoal dela, junto com a teoria espírita, e discute temas muito interessantes. Por exemplo, pessoas que têm mediunidade de psicografia, mas que nunca conseguem ou psicografar o nome da entidade, ou dar sinais de identificação de autoria daquele espírito. Se o texto for interessante, ela comenta, olha, às vezes é melhor considerar que o texto é anímico, mesmo que for de uma outra entidade. Você não vai ficar publicando textos por aí. Por quê? Se você não põe nenhuma autoria, é legal que você analise o conteúdo doutrinário, mas se for para identificar o espírito, tem que ter elementos. Se for para publicar o nome do espírito, tem que ter elementos que mostrem que era aquele espírito mesmo. Senão, principalmente se foi alguém conhecido, no caso de uma pessoa conhecida, né? E também porque às vezes a escrita é nossa mesmo. A escrita é nossa, mas é do nosso inconsciente. E isso não é um problema. Se o texto for bom, isso não é um problema. Todo médium pode passar por isso, né? Então tem muitas coisas, as descrições dela de processos de evidência, os processos de desdobramento, a gente aprende muito. E ela escreve sobre evangelho também, ela escreve sobre diversas outras coisas. Então ela mostra muito a vivência prática do médium na cidade de caridade e ajuda a entender algumas sensações. Então uma leitura muito. Os principais livros são Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. Mas tem muito, a Família Espírita, A Luz do Consolador, que são artigos que ela escreveu para o Reformador, Cânticos do Coração, que é outra coletânea de outro jornal, Contos Amigos, Evangelho ao Simples, olha que título lindo, livro de Eneida, Pontos Doutrinários, que é também Crônicas, Lei de Deus, mas esses livros, olha, a gente aprende muito sobre os processos de desdobramento, sobre o processo de psicografias, sobre o processo de incorporação, em como lidar com algumas situações, algumas dificuldades que a evidência apresenta, às vezes com a dificuldade de saber se é espiritual ou não é. Então é um livro que ajuda muito quem tem mediunidade, e para quem não tem mediunidade ostensiva, ajuda você a entender um pouco o lado do médium. Então é interessante, olha, quem trabalha, por exemplo, dando orientação, a gente não está fazendo, mas para você dar uma conversada com as pessoas, para encaminhar para os trabalhos, né? Você vai tomar PA, tal. Eu acho que são livros que são importantes, porque você entende um pouquinho o lado dos médiums, principalmente para quem não tem mediunidade ostensiva. E para quem tem, você vê alguém que vivencia, você pode comparar. E ela também não coloca a experiência dela como absoluta. Eu sinto o fenômeno assim, então assim para todos. Não. Porque ela participou de reuniões, ela compara as sensações dela com a de outros médios que ela conviveu, que ela conversou. Né? Então tem muita coisa. Antes de falar aqui, por que ela se afastou das palestras? Né? Olha que foto linda dela com o Chico. Vocês vão ouvir agora a dona Ivone Pereira respondendo uma questão sobre mediunidade. Vamos lá, vamos colocar aqui. A interrupção da mediunidade, ficamos sabendo, nem sempre seria devida a uma causa má,
a uma falha do médium. Ela poderia também decorrer de uma decisão de seus orientadores, com o objetivo, por exemplo, de preservar-lhe as forças, a saúde. A senhora poderia contar-nos alguns casos de interrupção da mediunidade e focalizar as suas causas, se possível? De princípio, é preciso não esquecer que a mediunidade é oscilante. Um médium que hoje trabalhe bem, amanhã poderá apresentar deficiências. E, ao que parece, isso é normal, dependendo de circunstâncias a serem analisadas. Sendo o seu veículo inteiramente físico, isto é, o veículo da mediunidade, necessariamente concebe-se que, a fim de exercê-lo, o médium necessite de boa saúde física e também de um bom estado moral e psíquico. A sua interrupção dá-se comumente pelo esgotamento ou deficiência das forças vitais, de quaisquer outras circunstâncias que nem sempre sabemos, pois devemos lembrar que a mediunidade é ainda pouco conhecida por nós. Às vezes, ela retorna após certo período de ausência, ou então não volta mais. Muitas vezes, com efeito, os mentores espirituais a interrompem propositadamente, e isso decorre, certamente, de deficiências orgânicas ou mentais que poderiam prejudicar o médium. De outras vezes, um médium inicia um trabalho e subitamente para com ele, e para sempre, como conheço alguns, e não chega a terminar o que começou. Isso se dá quase sempre, com alguns psicólogos. Ora, não se tratava então de mediunidade, e sim de simples animismo, o trabalho da subconsciência. Porque o trabalho da subconsciência acontece muito isso. A pessoa começa a trabalhar, de repente para, não pode, não vai mais. Então pensa que a mediunidade que foi retida, que foi retirada, quando não é. É um fato normal que acontece com o animismo. E este fato aqui, que às vezes a pessoa não pode nem ao menos desenvolver a mediunidade, porque desenvolvendo pode sofrer muito. Deus, com um irmão meu que chegou, ficou obsidiado. O espírito de Emmanuel e o Dr. Bezerra de Menezes avisaram a ele que não procurasse desenvolver a mediunidade, porque o cérebro dele não aguentava. O cérebro é um dos veículos da mediunidade. Ele teimou e foi desenvolver sozinho. O resultado foi uma obsessão. Melhorou mais tarde. Ele não aguentava, o sistema nervoso dele não aguentava uma mediunidade. Que é preciso, então, saúde física. Era o que ele não tinha. De forma que o mau estado da circulação arterial, por exemplo, fraqueza nervosa, alterações do coração, etc., são alguns dos fatores que também levam os guias espirituais a conterem a expansão dos seus médios, assim como aqueles muito sujeitos ao animismo, à histeria e à fraqueza mental ou impressionabilidade. O médium muito impressionável é médium defeituoso, suspeito, pois a mediunidade requer caráter forte, energia nervosa e decisão e força de vontade. Isso também eu observei na minha família, uma tia minha que via 1000 coisas, tida como médium vidente, mas ela não via coisa nenhuma, ela era histérica, ela criava, como há muitos por aí, muitos médicos, criava e dizia que via. Estou em tratamento agora com uma moça nessas condições, aqui com o diretor aqui dos trabalhos da União Espírita Suburbana. Essa moça pensa que vê obsessores, pensa que vê isto, vê 1000 coisas. No entanto, ela não vê coisa nenhuma. Ela tem histeria, e a histeria é uma doença mental que cria coisa que a pessoa pensa que vê. Muitos médios são assim, né? Pode ser também até ideografia do próprio médico. Então, quando perde isso, quando isso pensa que a mediunidade, a evidência foi retirada, mas ali não havia mediunidade. São sutilezas da doutrina que nós precisamos prestar muita atenção e estudar com afinco para podermos compreender. Mas, prosseguindo na nossa resposta, nós vamos ver que só um cérebro forte, portanto, é bastante apto a exercer a boa mediunidade. Quanto aos casos de punição, creio sejam mais raros, pois tal acontece se o médium abusou das suas faculdades para desvios lamentáveis. Muitos médiuns, aliás, trabalham, mas a sua faculdade, desde muito, não mais produz senão a sugestão ou o próprio animismo, o que passa despercebido quase sempre.
a não ser como um médium que eu conheci em Pereira Leopoldo, que trabalhou muito com o Chico Xavier, irmão do presidente do grupo Meimei, que aos 36 anos perdeu a mediunidade por completo. Mas não foi por coisa nenhuma que ele tivesse feito contra a doutrina ou contra si próprio. Foi devido à pressão alta que ele tinha. Não pôde mais trabalhar. E era um excelente médium, dos melhores que eu conheci. Então tem muitos fatores que podem acontecer. Isso não é só por punição. Punição até, posso dizer que eu não conheço nenhum. A idade mais ou menos avançada é também motivo para o declínio da expansão mediúnica, pois aí vemos o fluido vital já enfraquecido, o sistema nervoso bastante decadente e as glândulas cerebrais cansadas. E sabemos que todos três são veículos da mediunidade. Muito interessante o comentário, dona Ivone. E nós, então, podemos concluir essa mesma ordem de ideias, indagando a senhora quanto à perda da mediunidade. Se a senhora poderia falar-nos alguma coisa sobre perda de mediunidade. A perda total da mediunidade, sem esses motivos, deve ser porque os espíritos não querem mais se comunicar por aquele médium. Por esta ou aquela razão. Ainda estamos longe de compreender plenamente esse importante fenômeno que é a mediunidade. A faculdade, aliás, é um patrimônio do espírito e não se acaba, portanto, mas pode ser suspensa ou interrompida para sempre no plano físico e aproveitada no plano espiritual, pois somos médiuns também quando dormimos ou quando desencarnados. Se um médium não procedeu indevidamente com ela, a causa da sua interrupção deve ser, portanto, não uma punição, mas por motivos orgânicos ou psíquicos que nos cumpre averiguar, se é que poderemos fazer isso por enquanto. Acredito, portanto, tratar-se de um fato natural que não nos deve impressionar. Não é somente com a mediunidade que se serve a Deus e ao próximo. A nossa própria inteligência, a nossa cultura, a nossa boa vontade, o nosso coração e o nosso amor também muito podem servir a Deus e ao próximo. Às vezes pode também uma mediunidade ser retirada, ou o médium perder a sua faculdade, por uma provação. Talvez ele, em vidas passadas ele não tivesse usado bem a mediunidade. É tudo isso que nós temos observado e devemos continuar observando, para aprendermos alguma coisinha mais. Nós agradecemos muito a nossa irmã Dona Ivone essas considerações, fruto da sua experiência já longa no campo da mediunidade. E, naturalmente, Olha só, gente, a gente entende uma coisinha do assunto. Que aula, que aula, né? E se você quiser escutar a entrevista inteira, 78, ela tinha 78 anos, as perguntas na época não eram mandadas antes, o pessoal chegava, ligava e fazia perguntas. Olha o grau de detalhes. Quando ela falou sobre a mediunidade que a gente exerce no mundo espiritual, isso já aparece no Memórias com o Suicida, mas só foi mais aceito depois que o Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, confirmou essa informação. Então a gente vê como que são preciosos os trabalhos da Ivone, seja como pesquisadora, olha só, ela juntou a experiência dela, o conhecimento doutrinário, com a experiência que ela vivenciou, conversando, fala, a gente sabe uma coisinha, mas a gente não sabe tudo sobre mediunidade. Meu, gente, que pessoa, né? Que mulher fantástica, né? Não tenho o que falar. Procura assim, ó. Tem um site aqui, dá uma pausa aí, anota, né? Mas só para procurar Rádio Emmanuel. Entra, vou até mostrar, ó. Procura no Google assim. Rádio não, né? Rádio Emmanuel Ivone Pereira. Entrevista. Tem mais coisas daqui, né? E olha, uma dica. A Rádio Emmanuel tem palestras do Herculano Pires, Chico Xavier, incorporando o André Luiz, Emmanuel e outros espíritos para dar mensagens.
palestra do Hermínio Miranda, coisa que é muito difícil de achar, e tem coisas, gente, tem coisas muito boas na Rádio Emmanuel. O Oceano Vieira coloca coisas muito legais, históricas. Tem 2 palestras da Ivone Pereira, inclusive eu já mandei no curso em alguns momentos, né? Mas procura aí, Rádio Emmanuel. Tem muita coisa legal. Então a gente vê, olha como a resposta é clara, profunda, ela deixa muito clara, a gente entende uma coisinha, né? Uma pessoa dessa fala que entende uma coisinha, né? Isso é complicado. A gente não entende nada mesmo, né? Comparado, então. E olha que legal o jeito. E aí eu volto à questão que eu coloquei antes, meus caros, que é a seguinte. Afinal, por que ela se afastou das palestras? Imagina, com esse conhecimento doutrinário, com essa capacidade de abordar os temas, né? Finalmente aquilo, né, que eu falei no final do vídeo. Por que ela se afastou das palestras? Eu vou explicar em 2 momentos. Eu gostaria que a gente refletisse isso. Primeiramente, em torno de movimento espírita. E em segundo lugar, a gente vai refletir essa questão em torno das nossas relações familiares. Porque ela traz um aprendizado para nós que é interessante, principalmente na época de hoje. Para quem quer conhecer mais sobre Ivone Pereira, lê os livros e procura Pedro Camilo. Pedro Camilo é um pesquisador que tem buscado muita coisa do Ivone Pereira, é um pesquisador incrível, vale muito a pena ler o que o Pedro Camilo tem produzido sobre a Dona Ivone. Tudo bem? Vou dar uma pausa rápida, vamos lá? Então vamos lá, vamos entender a questão. Por que ela se afastou das palestras? Pelos anos 50, ela começou a ser muito chamada a dar palestras. Ela já tinha uma fama no meio espírita antes, pelo trabalho receitista, pelo trabalho de obsessão, pela presença dela nas casas espíritas, pelos artigos que ela já escrevia. Então ela já tinha uma certa fama. Publicou Memória Suicida, que foi um livro que, né, fez certo sucesso, tal, bastante até. Aí ela começou a ser realmente chamada. Mas olha a questão, o que aconteceu? Ela tinha... Lembra que ela faleceu, que ela nasceu em 1900. Então, nos anos 50, ela já tinha 50 anos. E ela tinha dificuldade de entender os jovens dos anos 50 e dos anos 60, principalmente. Nos anos 60 ainda mais, mas jovens dos anos 50, quem era jovem ali, tudo, ela não conseguia entender esse pessoal. Né? Esse pessoal, olha só, o que ela dizia? Eu vou passar para termos de hoje, tá? Não é as palavras que ela usou, como vocês ouviram, mas eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, vocês já vão entender o porquê. Primeira coisa, ela achava que essa geração era um pouquinho mais fraca, né? Muito mimimi, reclama de tudo, não quer seguir a ordem dos pais, não quer respeitar a ordem dos pais, quer ter liberdade, tem uma coisa... quer mostrar o corpo, quer ter uma coisa assim, tem umas ideias de liberdade, tem umas coisas com sexualidade diferente, eu não entendo. E essa geração que reclama muito, faz pouco, e não aguentava não. Esse pessoal, esses jovens dos anos 50, 60, não aguentariam isso daqui, do que os pais deles viveram. E estão aí reclamando de boca cheia, né? Cheio de mimimi, folgados. Não é o termo que ela usou, mas a ideia que ela passa é essa. Ela realmente não entende essa juventude. Aí eu vou fazer uma pausa e perguntar: quantas vezes a gente aqui, eu no caso nasci no ano que ela faleceu, né, 84, coitado, né, o espírito que nem eu encarnando, não tinha que fugir mesmo daqui mesmo. Mas vamos, né, já são os anos 80 já. Mas eu 50, 60, 70, meu Deus. Quantos aqui já não mandaram mensagem no WhatsApp falando que a geração atual não respeita os pais, não aguentaria viver a vida dos pais, é cheio de mimimi, cheio de vontade, não faz o que tem que fazer? Percebam que muitas pessoas aqui, do nosso grupo de estudo, da nossa casa,
Já vi muita gente colocando isso no WhatsApp, inclusive no grupo da Seara, falando da geração antiga. E olha, o que a Dona Ivone está falando da geração de todo mundo aqui? A mesma coisa, não respeita os pais, cheia de mimimi, cheio de ideias de liberdade, ideias de não sei o quê, e não aguentaria ter a vida dos pais. É a mesma crítica que muita gente aqui já fez no WhatsApp, no Facebook. Desculpa, eu tô comentando isso daqui é uma coisa minha comentando, né? Com a Cláudia, da Silva, do Carlos, do Sueli. Eu que tô comentando. Já vi muita gente falando isso, não já? A Dona Ivone pensava isso de quem nasceu aí nos anos... Quem era jovem nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. A crítica não é a mesma? E aí por que ela se afastou das palestras? Gente, ela pensou assim, peraí, o Espiritismo nos ensina, no livro A Gênese e no livro dos Espíritos, que as novas gerações estão vindo mais depuradas, estão trazendo ideias novas para fazer o mundo progredir. O progresso se dá na superação de certos valores antigos que a gente não tinha ideia que eram ruins para valores novos. Eu estou sendo ranheta com essa nova geração? Eu estou sendo ranheta? Ou eu não consigo ver, porque por eu estar muito apegado à minha época, lembra? Ela só pôde sair de casa, digamos assim, quando chegou na vida adulta. A adolescência, não estava estudando, trabalhava em casa, não tinha essa de passear com amiga, não tinha essa não. Saía junto com os pais e só, acabou, né? É outra realidade. Ela não entendia essa geração que escuta Celi Campelo, né? Aquela coisa absurda, que vulgaridade, toma um banho de lua. Pra época, a crítica na época dizia que a Celi Campelo foi tido nos anos 50 como uma mulher vulgar, nos anos 60. Vanderleia, outra, né? Como, né, tem aquela meu coração alô Cupido. Como assim a mulher falando que tem interesse em homem? Que isso? A música da Vanderleia sobre parar o casamento. Paria, por favor, pare agora. Tô dando exemplo de música que eu entendo um pouco mais. Roberto Carlos, Erasmo Carlos com camisa aberta. Gente, quem anda com camisa aberta é vagabundo. Homem que anda com camisa aberta tá querendo mostrar. É um homem vulgar. Isso era um termo, essa era a crítica. Homem andando de bermuda, de shorts. Shorts significa calça curta. Calça curta, nos anos 50, é roupa de criança, é roupa de menino. Se você é adulto, já é adolescente e usa calça comprida, é porque você é um irresponsável. É um absurdo. Vamos olhar na história. A crítica era exatamente assim, sem falar da mini saia das mulheres, de uma série de outras coisas. A crítica, veja, a crítica dela não é tão pesada, mas eu estou trazendo comparações para a gente refletir aqui. Era um problema as calças curtas dos homens, era um problema algumas roupas femininas da época, os da mini saia e outras coisas. E isso não era muito aceito, essas ideias de liberdade. Dos filhos quererem escolher o casamento, com quem casa, uma série de coisas. E veja, e ela ficava em dúvida. Como que eu vou saber se os jovens em alguns pontos estão certos e eu que não estou conseguindo reconhecer? E pior, e se eu, como conheço bem a doutrina espírita, manipular o texto para dizer que certos comportamentos são errados e talvez quando eu chegue no mundo espiritual eu descubro que eles são que é uma evolução? Como que eu vou saber? Então o que a Dona Ivone Pereira faz? Ela começa a se afastar um pouco das palestras públicas, focando em palestras mais técnicas, quando dá, e na atividade de atendimento espiritual, obsessão, a parte de orientação espiritual, de medicamento, de cura. Por quê? Ela fala, talvez, não é, claro que a gente pode falar, mas essa talvez, provavelmente não era a missão dela, não era, mas eu poderia escolher. Nós temos livre-arbítrio. E ela fala, não, eu vou dar espaço para médiums mais jovens, mais próximos dessa geração,
terem bom conhecimento doutrinário e falarem com essas novas gerações. Que médiuns que... Porque imagina isso. Se ela chegasse assim, Dona Ivone Pereira, né? A médium que primeiro psicografou o termo colônia espiritual, que o André Luiz confirmou. Como falo, a gente só sabe disso porque o Divaldo, porque tem todo o processo histórico, e a parte do André Luiz elogiar, a gente só sabe porque o Divaldo falou. Apesar do Chico, na época, falar isso, ela mesmo ficava meio peninha, mas o Chico confirmou, falou isso em algumas entrevistas. Olha, sou orientada, a minha orientação doutrinária, meus espíritos que orientam mais doutrina, Bezerra de Menezes e Leão Denis. Desdobramento, participo de uma equipe em que está o Chopin. Gente, todo mundo ia querer ver palestra dela. Ela recebeu convite de palestras internacionais e meio se afastou. Ela falava esperanto, se correspondia com gente no mundo inteiro. Ela poderia ter ficado uma palestrante famosa, mas por quê? A partir do momento que ela sentiu uma dúvida, eu não entendo essa nova geração, eu vou dar espaço para palestrantes espíritas, para expositores espíritas mais jovens, que têm conhecimento doutrinário e têm uma proximidade com essa geração. Quem, por exemplo, cresceu com isso? Divaldo Franco, Richard Simonetti, Nelson Moraes, e uma série de outros palestrantes da época, que hoje, Divaldo, né, por exemplo, Raul Teixeira depois, tal, principalmente né, as pessoas... Hoje acontece um fenômeno muito interessante. Quando o Divaldo vem em Santo André, né, por causa da mensagem do Bezerra de Menezes, no final, a FESP não marca evento, as casas André Luiz não marca evento, a maioria das casas espíritas do grande ABC não marca evento nenhum, que sabe que o público vai tudo para Santo André. Mas a maioria das pessoas não quer ver o seminário do Divaldo, quer ver a mensagem do Bezerra de Menezes. É o que mais se ouve. Eu confesso que a última vez que eu fui, e realmente eu também já fiz isso, mas quando eu parei para pensar, fiquei até triste da última vez. Pô, a palestra do Divaldo tá tão legal, né? Todo mundo, um monte de gente, pô, ele dando palestra, as pessoas, será que vai ter? Será que vai vir será que no final vem o Bezerra? Será que... Né? Vamos respeitar ali. Você não dá nem condição vibratória. Não sei como é que o Divaldo aguenta incorporar naquele contexto que todo mundo tá em cabeça chamando Bezerra de Menezes, querendo... Como é que ele consegue seguir a palestra ali? Nenhum desses caras talvez fosse famoso hoje. Essa era a missão dela? Não era. Realmente, mas perceba, com livre-arbítrio poderia fazer, poderia ter escolhido. Mas ela, na dúvida, eu entrego a uma outra geração. Quantos de nós faríamos isso? Olha que... E é uma coisa interessante. Hoje, nessa época que há tantas discussões doutrinárias e tal, né, será que não exigir demais de palestrantes com bastante ideia para falar de assuntos contemporâneos? Né, imagina quantas viagens que o Divaldo tem que fazer, tem que cuidar da saúde dele, e você exigir que ele comente uma teoria nova da psicologia que apareceu agora, sabe? E agora eu vou trazer para o lado pessoal. Lembra que eu falei um exemplo que eu já vi muita gente comentando isso no WhatsApp da Seara? Talvez eu mesmo tenha comentado, viu? É possível. No Facebook, que é a nova geração. E aí, como é que a gente sabe que certos valores que para nós são estranhos agora não são uma evolução? O próprio Chico Xavier, nessa época, evitava comentar alguns assuntos, porque ele também tinha as dificuldades de compreender esse momento. A geração dos anos 60, o Chico Xavier tinha uma dificuldade enorme de entender. O próprio Chico preferia acolher as pessoas a discutir esses valores, enquanto que certas coisas estavam certas ou não estavam. Chegou até a sair um livro sobre os hippies da época que o Emmanuel indicou que fosse recolhido. Apesar do livro se achar até hoje por aí, o próprio Emmanuel pedir para recolher significa que é uma coisa, né? E o próprio Chico tinha dificuldade em entender essa geração dos anos 60. Então, aí a gente pensa o seguinte, vai chegar Natal, estamos numa discussão enorme por causa da pandemia, faz festa de família ou não faz, pessoas com opiniões diferentes, tanta polarização.
será que tem coisas que não é melhor a gente se abster de discutir? Às vezes, uma outra geração tem necessidades que a gente não entende. Eu já vejo pessoas que têm a exata idade que eu escrevendo isso, eu fico até um pouco abismado. Até falou, nossa, você era muito santinho também com 15 anos, você era muito sábio, né? Será que não tem coisas novas que estão vindo que a gente não vai entender, mas estão vindo por algum motivo? Então, eu acho que tem coisas que a gente tem que talvez se abster de discutir mesmo. Não porque a gente não possa discutir, mas tem coisas. A gente não vai entender, às vezes, a necessidade do outro. Será que não é melhor mudar? Para que a gente vai, sei lá, ter uma família que festa Natal, vai reunir filhos, tal, aí fica pais e filhos brigando por causa de política. Será que não é melhor se abster de algumas coisas, conversar o que é essencial? Eu acho essa atitude da Ivone, não é que todo mundo tenha que agir como ela, não é isso que eu estou falando, mas é interessante a gente pensar. Como que eu sei que certos valores novos, como que eu sei que eu que estou apegado ao passado, a vida que eu tive, e que certos valores de ouro que estão aparecendo aí com a juventude não sejam parte de um processo de evolução? Será que não é melhor, sabe, dar uma pausa, ou até assumir, olha, talvez eu não entenda mais essa necessidade, mas se a pessoa tá vendo bem, não tá fazendo mal para ninguém, qual que é o problema? Eu acho que a gente tem muito a aprender, e com o movimento espírita também, porque vamos pensar, já pensaram o que nós como espíritas exigimos do Divaldo hoje? Ele tem que saber a última, né? Ele tem que saber dar conselhos para sobre tudo, né? Dar o seminário, independente do tema, tem que saber, tem que comentar um negócio mais novo da política, um negócio. Para quê? Para que a gente exige isso? Sim, nós que exigimos, porque senão ninguém ia gravar, ninguém ia convidar para fazer seminário, ninguém ia fazer pergunta polêmica para gravar e botar na internet. Por quê? Sabe? Então, é uma coisa a se pensar. E com o próprio meio espírita também. Tem coisas que são tradicionais no nosso meio, já são. Nós já temos idade para ter tradição no meio espírita, mas será que precisa mesmo de algumas coisas? Será que a gente só não está apegado à maneira como a gente já tinha aprendido as coisas inicialmente? Será que às vezes a gente não deturpa, não manipula o conhecimento doutrinário que a gente tem para falar que o outro está errado só porque a gente não entende o outro? Eu acho que fica essa reflexão para a gente aí no Natal, né? Principalmente para se dar melhor com os nossos familiares, evitar tanta briga desnecessária sobre certas coisas. E aquela coisa também, mesmo que a gente, é o que ela falou, ela não saberia diferenciar, mas ela assumiu, eu tenho dificuldade de lidar com isso, eu não sei, eu posso cumprir a minha tarefa e passar adiante ao outro. A gente sabe, por exemplo, será que se a gente tem uma tarefa na casa hoje, a gente saberia entregar essa tarefa para outra pessoa? Ou a casa tem que sobreviver a gente, né? E aí? Eu acho que isso traz bastante reflexões. Se não concordarem com nada que eu trouxe no final, não tem problema. Fica com as belíssimas palavras da Dona Ivone sobre a questão de perda de virgindade, que eu acho que ela deu uma aula, né, pra gente. A entrevista toda é muito boa, tem várias perguntas interessantíssimas. Eu coloquei essa porque achei interessante, mas porque, sei lá, me chamou mais atenção, mas a entrevista toda é muito boa. Dá uma olhada nesses livros e vamos valorizar mais a figura da Dona Ivone, que eu acho que ela é muito inspiradora em vários sentidos, mas principalmente desejo a todos um ótimo Natal, mesmo nessas circunstâncias que a gente está. Vamos manter o otimismo, vamos pegar sempre boas leituras, que é uma forma de lidar com esses problemas, tentar fazer um raciocínio reto, usa da fé, faz prece. A gente está vendo um momento de transformação e de aprendizado. Então, que
a gente possa voltar às coisas mais simples, que é aquilo que a gente mais tem sentido falta no final das contas, né? E cuidem das suas saúdes, da saúde das pessoas que estão com vocês. Obrigado a todos pela paciência e por terem chegado até aqui. Tudo de bom a todos.